Olá pessoal, boa tarde. Então, no último vídeo que eu fiz para vocês, eu comecei a falar sobre os sistemas reprodutores, certo? Infelizmente, a gravação encerrou meio que no meio do sistema reprodutor masculino. E como eu já falei para vocês, eu não sou boa no negócio da edição. E eu vou continuar então o sistema reprodutor masculino nesse novo vídeo e fazendo a continuação com o sistema reprodutor feminino, ok? Então, ontem, quando o vídeo foi encerrado, ontem não, no último vídeo, né, que eu gravei no dia de ontem, eu havia falado sobre a vesícula seminal, que era responsável pela produção de um líquido, né? Que esse líquido, né, o fluido seminal, seria responsável, então, por nutrir os espermatozoides e facilitar a sua mobilidade. Vamos falar agora da próstata. A próstata é essa estruturazinha aqui, ó. E na próstata vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a produção do líquido prostático, que ao contrário do líquido seminal, ele é claro, ele é um fluido claro, ok? Então, esse líquido prostático, junto com o fluido seminal e os espermatozoides, vão formar o sêmen, ok? Qual que é a importância do líquido prostático? Ele ajuda a neutralizar a acidez do trato vaginal. O que é isso, professora? Então, com a ejaculação, o sêmen é lançado na vagina da mulher, ok? E o ambiente vaginal, né? A vagina, ela tem um pH, ela é muito ácida, certo? Como ela é muito ácida, os espermatozoides, eles são muito sensíveis a essa acidez. Então, se eles forem lançados lá nesse ambiente ácido, nessa acidez, eles vão morrer, né? Não vão aguentar, não vão suportar a acidez. Então, o que acontece? O líquido prostático, quando ele é liberado junto com o sêmen, ele neutraliza o ambiente vaginal, certo? Deixa um ambiente mais neutro, menos ácido. Assim, permite com que os espermatozoides continuem o seu processo, né? Seu grande objetivo, que é o quê? Que é realizar, que é um deles chegar e fazer a fecundação, certo? A próxima estrutura que nós vamos conhecer é a uretra. A uretra, depois que a gente sai aqui da próstata, ó, tem esse canal, certo? Esse tubinho aqui. A uretra ela é importante tanto no aspecto reprodutivo, certo? Por quê? Porque é através da uretra que vai ser conduzido o sêmen, né? Durante a ejaculação, o sêmen vai ser expelido pelo canal da uretra e também vai ser expelido pela uretra a urina, tá? Tanto o sêmen quanto a urina são expelidos pela uretra, certo? É esse tubo aqui que vai ter final aqui no orifício aqui da uretra, ok? Então, no homem, a uretra tem duas funções, que é a função reprodutiva, isso é bom vocês fixarem, reprodutiva, e a função urinária, tá? Por que eu tô reforçando isso, professora? É porque nós vamos ver que lá no sistema reprodutor feminino é um pouco diferente, tá? Vamos falar agora do pênis, né? É através do pênis, né, ou da uretra, que ela interna ao pênis, que o sêmen é expelido, certo? Então, não só o sêmen, mas a urina também é expelida, né? E aqui no sêmen a gente vai achar aqui o prepúcio, tá? O que é o prepúcio? É essa pelinha aqui, ó, certo? Que recobre a glande, tá? Quando o pênis não está ereto. Então, o prepúcio é essa pelinha que recobre a glande. A glande é essa parte que fica exposta, certo? Quando o pênis está ereto, tá? Algumas pessoas têm esse prepúcio, essa pelinha, mais alongada, maior, né? É o que a gente chama de fimose. O que acontece na fimose? Esse prepúcio, ele não se retrai, certo? Ele não deixa encoberto aqui a glande, tá? Aqui, ó. Um prepúcio normal, quando o pênis está ereto, ela se retrai, deixando a glande exposta. Na fimose, não. Essa pelinha é maior e acaba não
retraindo, certo? Fica aqui esse canal fechado. Então, alguns meninos já na infância fazem a cirurgia da fimose para cortar essa pelinha e para que o prepúcio possa ser retraído normalmente, certo? E por que é importante? Porque a glande precisa ser higienizada, né? Se essa pelinha aqui fica fechada, aqui dentro vai juntando micro-organismo, vai juntando sujeira, né? Vai juntando urina, isso pode levar a infecção. Por isso que é importante, quando tem isso muito agravado, de fazer a cirurgia, certo? Agora nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino, tá? O sistema reprodutor feminino, ele também nós vamos encontrar nele estruturas internas e estruturas externas. Essas estruturas externas, no sistema reprodutor feminino, também é chamado de pudendo, tá? Vamos ver quais são as estruturas internas. Se é interna, é lógico, o próprio nome fala que é interna ao corpo da mulher, né? Lá de dentro. Então, são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. E as estruturas que são externas ou fazem parte do pudendo são os lábios maiores, lábios menores, o clitóris e o vestíbulo vaginal, ok? Vamos falar então de estrutura por estrutura. Primeira estrutura que nós vamos falar são os ovários, certo? Os ovários, aqui a ele aqui, ó, tá? O que eles são? Eles são as gônadas femininas, né? Lá no sistema reprodutor masculino, as gônadas masculinas eram os testículos, né? Aqui nós vamos ter os ovários, tá? Os ovários, eles estão relacionados com o quê? Eles vão produzir os hormônios sexuais femininos, tá? Quais são esses hormônios? Os hormônios sexuais femininos são o estrógeno e a progesterona. Lá no sistema reprodutor masculino, nós vimos que o hormônio reprodutor masculino era a testosterona. Aqui, os femininos são o estrógeno e a progesterona, certo? Esses hormônios vão ser produzidos nos ovários, ok? Além da produção desses hormônios importantes na mulher, né, na saúde da mulher, vai haver também aqui no ovário a produção dos óvulos, certo? Óvulos ou ovócito, tá? É o mesmo nome, são sinônimos. Que são esses óvulos? São as células reprodutoras femininas, né? São os gametas femininos, ok? Então, os gametas femininos são produzidos nos ovários. Os gametas masculinos, lá atrás, como nós já vimos, são produzidos nos testículos, ok? Então, aqui nós temos 2 ovários, né? As mulheres têm 2 ovários, tá? Um direito e um esquerdo, onde vão ser produzidos os hormônios femininos e os óvulos, certo? Vamos lá. Os ovários e a ovulação. Eu vou ler esse textinho, depois eu explico, tá? A ovulação é o momento em que ocorre a liberação da célula reprodutiva feminina, ovócito secundário ou ovócito, que está pronta para ser fecundada. E quando o ovócito 2 sai dos ovários e é enviada para as tubas uterinas por auxílio de movimentos peristálticos. A ovulação ocorre em intervalos regulares em mulheres na fase reprodutiva e geralmente acontece na metade do ciclo menstrual. É o seguinte, vamos ser assim bem objetivos. Eu já falei para vocês que aqui é produzido óvulo, certo? Uma vez por mês, um desses 2 ovários libera um óvulo, um ovócito, né, ou óvulo. Ele é liberado, quer dizer, ele é expelido daqui do ovário, sendo lançado dentro da tuba uterina. A tuba uterina é essa estrutura aqui, ó, esse tubo, certo? Quando acontece essa liberação do óvulo, dos ovários, quando o óvulo sai dos ovários, esse processo é chamado de ovulação, ok? Todo mês, uma menina já madura, já sexualmente madura, ela vai expelir, então, um óvulo. Geralmente, um mês é um ovário, o outro mês é outro. Geralmente, mas tem mulheres que fogem a essa regra, certo? E, geralmente,
esse processo ocorre uma vez por mês, tá? Todo mês um óvulo é liberado e isso é chamado de ciclo menstrual. O que é o ciclo? Onde cada mês um óvulo é liberado. E que quando esse óvulo é liberado, né, se houver uma relação sexual sem proteção, né, sem preservativo, e for liberado nessa relação sexual os espermatozoides, caso esses espermatozoides, eles têm um trajeto a fazer aqui pelo sistema reprodutor da mulher. Se ele encontrar o óvulo aqui na tuba, né, vai haver a fecundação, tá? Porque o óvulo foi liberado aqui do ovário, aí a pessoa teve uma relação sexual sem proteção, os espermatozoides muito sabidinhos vêm aqui, né, todos numa corrida longa. O primeiro que encontrar o óvulo, acontece a fecundação, ok? Vamos para frente. Então, vamos falar sobre as tubas uterinas. Como eu já falei, é esse tubo que liga aqui os ovários ao útero, tá? É essa tuba aqui, ó, tá? Antigamente, nós a chamávamos de trompas de falópio. Pode ser que vocês encontrem essa palavra em algum exercício, tá? Qual que é a função aqui da tuba, né? É fazer essa ligação entre o ovário e o útero, e é onde também, geralmente, ocorre a fecundação. Tá vendo aqui, ó? Os óvulos sendo produzidos no ovário, esse ovário foi expelido, foi liberado aqui na tuba, houve, então, aqui os espermatozoides chegando aqui no óvulo, houve a fecundação. Depois que há essa fecundação, aí é formado um ovo ou zigoto, tá? O que é a fecundação? É o encontro, né, a união do espermatozoide com o óvulo. Depois que há essa união, depois que há a fecundação, é formada uma outra célula, chamada ovo ou zigoto, tá? A partir dessa uma célula que é formada, esse ovo ou zigoto, essa célula vai sofrer várias e várias divisões, milhares de divisões celulares, né? Divisões mitóticas, e vai, com essas divisões, vai ser o que? Formado o novo ser vivo, né? No caso aqui, no ser humano, um nenê, tá? Então, tá aqui, ó, depois que foi fecundado, esse ovo, ele continua o trajeto dele aqui na tuba, né? Até chegar no útero, e quando chega lá no útero, ele vai acabar de desenvolver até formar um bebê prontinho, ok? Então, aqui, ó, se houver a fecundação, o zigoto, né, que é o ovo, vai pro útero, né? E lá na parede interna do útero, essa paredezinha aqui, ó, que vai chegar aqui dentro do útero, no interior do útero tem a parede interna. Essa parede interna é chamada de endométrio, tá? Esse ovo, quando chega aqui, o zigoto, ele é implantado. É como se ele se plantasse aqui mesmo. Ele prega aqui e fica aqui pregadinho, e é daqui que ele vai se desenvolvendo, tá? Eu falei assim, não, pregadinho é um jeito de vocês entenderem. Como se fosse uma plantinha aqui, que fosse plantada na parede do endométrio. E daí, isso aí vai se desenvolver. Agora, caso não